salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Nós vamos agora retomar nosso estudo e como nós estamos fazendo corriqueiramente, vamos invocar a proteção do Altíssimo, que o Espírito Santo nos dê o dom da sapiência, da sabedoria, para que nós possamos ter uma mente dilatada, para que nós possamos compreender os mistérios de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Então, se você estiver acompanhando a aula com a Bíblia de Jerusalém, eu vou dividir essa aula da seguinte maneira. Do capítulo 9, versículo 1 até o versículo 12, veja que aí forma uma unidade, vai ser a aula de hoje, e a aula seguinte será do versículo 13 até o final do capítulo. Então, são duas perícopes, e aqui eu gostaria de me deter de maneira mais demorada, para que vocês possam compreender nas minúcias esses dois textos que esse texto de hoje, né? E na próxima aula, o texto aqui relacionado à sexta trombeta. Então, só para recapitular, nós vimos na aula passada, no capítulo 8º, capítulo inteiro, a presença de 7 anjos, embora não cite aqui os nomes, mas muitos estudiosos identificam esses 7 anjos como sendo os 7 arcanjos. Nós conhecemos o nome de 3 apenas, Miguel, Rafael e Gabriel, mas na literatura apócrifa judaica, inclusive, sobretudo, tem um livro apócrifo que é o livro de Enoque. É um livro apócrifo judaico que menciona também esses 7 arcanjos, que mencionam aqui o nome também de Miguel, Rafael e Gabriel. E esses 7 anjos, a eles foram dadas 7 trombetas. Eu expliquei para vocês que a trombeta era um instrumento de comunicação para a batalha. Era uma forma de comunicação dentro do exército. Naturalmente, dentro de uma zoada da gritaria, o próprio barulho típico da batalha, as batalhas com espadas, metais e tudo mais. Então, as trombetas elas servem como sinal de comunicação entre tropas. Então, significa que ali haveria uma batalha. Eu expliquei para vocês que a batalha era espiritual, não era uma batalha terrena, não era uma batalha de nação contra nação, mas era uma batalha entre o reino da luz contra o reino das trevas. Expliquei isso através da queda dos anjos, representados pela queda da estrela maior, a grande estrela que recebeu o nome de Absinto, aliás, recebeu o nome de Absinto, amargura, porque ele traz amargura sobre a terra. Ele transforma 1/3 das águas em absinto, que é a amargura, o fel, o que amarga. E começa agora no capítulo 9, perdão, nós vamos ouvir o quinto soar da trombeta pelo 5º anjo, ou seja, o 5º arcanjo. Então diz o seguinte: o 5º anjo tocou, vi então uma estrela que havia caído no céu. Veja que aqui já está usando o verbo no passado, porque a estrela caiu no soar da trombeta anterior, na 4ª trombeta, na 3ª trombeta, aliás. Quando soou a 3ª trombeta, a estrela caiu do céu. Aí agora, no capítulo 9, é retomado a estrela novamente, só que agora o verbo está no passado. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo, ou seja, da morte. Por isso que essa estrela, São Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quando Deus disse a Adão e Eva que eles não comessem do fruto proibido, ele disse o seguinte: não comais, porque se dele comerdes, vós morrereis. Porque, de fato, a consequência do pecado original é, de fato, a morte. É o resultado operado por causa da sedução da serpente. E aí essa estrela
que caiu no céu foi dado a chave do poço, ou seja, ele tem um controle da mansão dos mortos. Só que essa mansão dos mortos, ela será vencida também com a morte de Cristo. Quando Cristo, nós dizemos no credo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Jesus desce ao abismo para resgatar as almas dos justos que estavam aprisionados no abismo. Então, a essa estrela foi dada o poder e a chave do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dali subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço. Ou seja, a invasão das hostes malignas que vêm guerrear na terra para atormentar a criatura humana que está destinada à salvação. Então, essa fumaça que causa intoxicação, que intoxica a humanidade, representando aqui a tentativa e muitas das vezes o bom resultado, o bom êxito de arrastar a humanidade para a destruição, para o próprio abismo. Então aqui nós vamos percebendo essa infestação do mal no mundo dos homens, porque o mundo desses espíritos decaídos seria exatamente o abismo, esse abismo para onde eles foram aprisionados. Mas aí, como essa estrela tem a chave do abismo, então eles saem do abismo para poder vir corroer e atormentar o homem, a humanidade, por meio da sedução, da tentação. Depois que o homem cai, aí virão as consequências da queda do pecado, que serão a tristeza, a amargura, o desespero, a aflição e tudo aquilo que é inerente do pecado. Então esse aqui é o significado dessa fumaça que sobe. E da fumaça saíam gafanhotos pela terra. Esses gafanhotos, eles são diferentes dos que a humanidade conhece, porque eles são dotados de um ferrão. Porque gafanhoto não tem ferrão. Veja que aqui. E da fumaça saíam gafanhotos pela terra, dotados de poder semelhante ao dos escorpiões. Porque o escorpião, ele tem veneno na sua cauda. Mais uma vez aqui nós nos reportamos ao Gênesis, porque lá no Gênesis, o autor sagrado, ele coloca também um animal peçonhento que vai inocular o veneno. E, claro, esse veneno aqui que eu estou me referindo da serpente não é o veneno da toxina de uma cobra, até porque a gente tem que ver ali como simbólico. A serpente, assim como o escorpião aqui é um símbolo da tentação, do inocular o veneno da sedução, do pecado, da miséria, da transgressão, lá também o veneno da serpente significa o poder da sedução. E o ser humano, quando cede à sedução, ele é infectado com o mal inerente do pecado que ele praticou. A mesma coisa aqui acontece. Saem vários gafanhotos, e esses gafanhotos são híbridos, é a mistura de gafanhoto com escorpiões. E eles virão para atormentar a terra. Versículo 4. Disseram-lhes, porém, que não danificasse a vegetação, porque é típico dos gafanhotos danificar a vegetação, mas a função desses gafanhotos, eu volto a insistir, é simbólica. Não queiram imaginar, visualizar, identificar mutações genéticas de gafanhotos. Não, isso aqui é um símbolo. Assim como a serpente no Gênesis era um símbolo do tentador. Aqui são as forças malignas que saíram do abismo para poder entrar na relação do humano, entre a relação do humano com o divino, com Deus, virá para seduzir. E essa sedução virá como em forma de tentação, e essa tentação é simbolizada como o veneno da cauda de um escorpião que nós absorvemos toda vez que nós cedemos ao pecado. Disseram-lhe, porém, que não danificasse a vegetação da terra, nem o que estivesse verde e as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Deus sobre a fronte. Pronto. Vejam, eu disse para vocês que é típico dos gafanhotos, porque os gafanhotos se alimentam de folhas. Mas esses gafanhotos não são gafanhotos criaturas existentes na natureza. Não existe no ecossistema, na criação, não existe esse tipo de gafanhoto que não come folha,
e que tem um ferrão numa cauda, na sua cauda, que simboliza as hostes malignas que virão para seduzir, e o sofrimento, o tormento será através do pecado, e o que o pecado vai ocasionar todo tipo de sofrimento, de aflição e de amargura, naturalmente. Mas interessante que aqui está dito que o poder deles é para atormentar apenas os homens que não têm um sinal, o selo do Cordeiro. E este selo aqui significa o batismo. Um pouco adiante nós vamos ver uma multidão que tem o selo do Cordeiro, os que são salvos, né? Inclusive na celebração do batismo, o sacerdote, ele unge a fronte da criança, unge o peito primeiramente, depois a fronte da criança, significando que ali aquela criança ou aquela pessoa, aquela criatura, ela foi assinalada com o sinal do Cordeiro, o sinal de Cristo. E este sinal é um sinal de pertença, de qualificação, né, que qualifica o indivíduo para pertencer a Cristo. Porém, em decorrência do compromisso do batismo, na celebração própria, o sacerdote ou ministro do batismo, ele instrui os pais e os padrinhos a educarem na fé os filhos que estão ali recebendo o santo batismo. Infelizmente, os pais muitas das vezes não correspondem à expectativa da igreja, de maneira que mesmo os batizados acabam desconhecendo os desígnios divinos para a vida deles e, portanto, muitas das vezes, até mesmo os que são marcados com o sinal do Cordeiro, acabam entregando-se a todo tipo de devassidão, a todo tipo de miséria, a todo tipo de escravidão do pecado, a todo tipo de miséria. De modo que, assim, o sinal divino é invalidado pelo fato da liberdade humana o ser humano, por causa da sua liberdade, ter se entregue à sedução do maligno. Então, aqueles que foram assinalados terão um poder sobre o maligno. Porque aquele que vive sob a graça divina, ele não batalha sozinho. Existe uma força, e essa força é garantida pela ação do Espírito Santo. É tanto que um dos 7 dons do Espírito Santo é o dom da fortaleza, de resistir diante da tentação, diante do tentador, para que por meio da fidelidade, da constância, do fortalecimento de suas convicções religiosas, ele poder resistir ao maligno e poder, assim, garantir de que o seu selo, o selo batismal, não seja comprometido por causa do inocular, do veneno, da maldade, da sedução do maligno. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Mais uma vez aqui retratando a questão da gravidade do sofrimento provocado por causa dessa influência maléfica do maligno. Hoje a gente percebe claramente, muito visivelmente, quanto sofrimento de todas as formas tem atingido o ser humano. Inclusive, no século passado, século XX, a Organização Mundial da Saúde decretou o século XX como sendo a depressão como sendo o mal do século XXI. Então, o ser humano, quando ele endurece seu coração, fecha seu coração em face do projeto divino para a vida dele, como consequência desse fechamento, ele deverá conviver com o salário próprio do pecado, porque o pecado ele traz consigo esses malefícios de destruição interior, de maneira que o ser humano que foi criado para a vida feliz, para a visão beatífica, o coração entregue ao pecado, escravo do pecado, ele reage em forma de satisfação. Por isso que a tristeza provocada pelo pecado é uma reação de revolta do nosso próprio coração, uma vez que desde o princípio ele foi criado para amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, dotados com a capacidade de conhecê-lo e amá-lo. O pecado, portanto, ele entra na história da humanidade como sendo um grande acidente, um acidente de percurso, digamos assim, provocado, claro, naturalmente,
pela sedução do maligno, mas com o nosso consentimento. Então, o pecado entra na história da humanidade como sendo um acidente de percurso, porque Deus nos criou para comunhão íntima com Ele, de maneira que tudo aquilo que se sobrepõe à nossa vivência, à nossa realidade, à nossa existência, tanto pessoal, mas também do plano comunitário. Porque se nós analisarmos bem, logo após o pecado, nós vamos perceber o pecado de Adão e Eva, lá em Gênesis, nós vamos perceber que há um grande transtorno, num primeiro momento interior, quando eles se veem nus e com vergonha diante de Deus, mostra que aquela harmonia interior foi quebrada, de maneira que vem a tristeza, a amargura, como é típica, como é inerente, de fato, da miséria e do pecado, mas logo em seguida vem o desastre das relações, porque quando Deus visita Adão e Eva no jardim, e que eles se escondem atrás dos arbustos, que é esconder-se é uma postura típica de alguém que cometeu um erro, né? Que cometeu um erro. Basta mencionar quão difícil é para nós revelar nossos pecados na confissão, como é constrangedor a gente buscar a misericórdia de Deus através da confissão, porque é a postura típica daquele que se desgraçou no pecado, esconder-se, ocultar sua miséria, ocultar o seu mal feito. Mas quando Deus os questiona primeiramente Adão converte aquela belíssima exclamação dita no princípio, quando ele viu Eva pela primeira vez, agora sim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Depois do pecado, Adão vai jogar toda a responsabilidade do seu pecado na mulher e indiretamente ele joga também em Deus, porque quando ele diz assim, foi esta mulher que tu me destes. Em outras palavras, Adão está dizendo, se o Senhor não tivesse me dado, isso não teria acontecido. Ou seja, Adão quer se isentar do seu pecado, ele quer se isentar do seu pecado, atribuindo o mal feito à mulher e indiretamente também a Deus que a produziu, que a criou. Então a gente percebe que há uma quebra de harmonia, tanto interior, mas também exterior, nas relações com Deus e com o restante da humanidade. Por isso que aqui o texto ele vai aqui dizendo que os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão, para expressar a gravidade do tormento provocado pela desgraça advinda do infectar-se, da contaminação com o veneno desses escorpiões. Vamos prosseguir no versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, preparados para a batalha. Mais uma vez, aparece aqui um elemento que indica a batalha interior. São cavalos, porque, na verdade, são aspectos semelhantes. É apenas uma ilustração, porque o cavalo era, naquele tempo, uma das mais eficazes armas de guerra, porque o cavalo era um animal possante, que tinha força, agilidade, tanto para atacar, mas também para recuar. Então, eles vão dizer que eles tinham aspectos semelhantes aos de cavalos, preparados para uma batalha. E sobre suas cabeças parecia haver coroas de ouro e suas faces eram como faces humanas, né? Era como faces humanas. Então, é um retrato, é uma descrição horrenda desses seres, desses gafanhotos, que vêm, de fato, para poder atormentar o ser humano e de forma que muitos santos da igreja, da tradição católica, um deles que retrata muito bem essa realidade da batalha espiritual, dessa guerra interior que acontece, é São João da Cruz. São João da Cruz é um dos santos que escreveu, né, algumas obras muito importantes para a vida mística, para a teologia espiritual, e ele fala dessa guerra interior, dessa guerra invisível, as duas vontades. Há uma guerra invisível entre mim e um homem novo, homem velho e homem novo, cada um querendo vencer, e de fato, quando a gente lida no dia a dia, no cotidiano, com as nossas inclinações desordenadas para aquilo que ofende a Deus, muitas das vezes, só a muito custo, nós conseguimos impor nosso desejo de fidelidade a Deus. Quantas vezes nós fazemos propósitos
depois de uma boa confissão e depois que nós saímos do confessionário, aliviados porque encontramos a misericórdia de Deus, mas depois sucumbimos novamente diante da tentação, o que mostra que nosso interior virou uma verdadeira batalha, uma batalha espiritual. A guerra acontece dentro de nós, dentro do nosso coração, porque, de certa maneira, uma vez que nós fomos danificados por causa do pecado original, embora o batismo tenha suprimido a culpa do pecado original, mas ficam as consequências, que nós chamamos de concupiscências, que é uma inclinação natural para o pecado. Nós temos uma inclinação natural. Nós chamamos essa inclinação de concupiscência. Por isso que muitas das vezes esses gafanhotos, né, esses espíritos malignos, conseguem nos seduzir para que nós possamos fazer até mesmo aquilo que nós tanto aborrecemos. Paulo, inclusive, diz isso, né? Não faço o bem que gostaria, mas faço o mal que tanto reprovo, o mal que tanto aborreço. O que mostra, de fato, que o bem e a santidade é, de fato, alcançado depois de muita resignação e de muita determinação de nossa parte. Claro, auxiliado pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo, nós vamos alcançando objetivos de uma vida íntima com Deus, assegurando e mantendo o prêmio da vida eterna pelo nosso esforço, pela nossa batalha cotidiana. Eles tinham cabelos semelhantes ao cabelo das mulheres e dentes como de leão. Tinham couraças, as couraças são como se fossem armaduras, couraças. Eles tinham couraças como que de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros com muitos cavalos correndo para um combate. Mais uma vez eu volto a insistir, não todos esses elementos que são descritos, todos esses elementos descritivos são apenas para poder exibir ou apresentar o aspecto horrendo e caótico, que é típico da falta de harmonia. Você veja, cabelos de mulher, cabeça de homens, dentes de leão, nada é simétrico nisso aqui. Nada combina com nada, que é a expressão própria do caos. Todos esses elementos aqui representam exatamente a expressão típica do caos, que é exatamente o que constitui, o que compõe precisamente esses seres que vieram para guerrear e para atormentar o ser humano. Eram ainda providos de caudas semelhantes de escorpiões com ferrões. Nas caudas estava o poder de atormentar, porque tinham veneno, e esse veneno, eu reforço, é exatamente a tentação que, ao entrar no coração humano, arrasta o ser humano para adoecer, adoece, faz morrer a vida interior, faz morrer a vida da graça, nós nos desgraçamos, nossa vida interior, ela se esvai, e isso vai cada vez mais resultando em tormento em cima de tormento. Versículo 11. Como o rei tinham sobre si o anjo do abismo. Veja que ele aqui arremata, conclui, dizendo que todos esses seres disformes, desarmônicos, eles estão a serviço do anjo do abismo, que é essa estrela que caiu. Essa estrela que caiu, que trouxe o absinto, a amargura para toda a terra. Então, eles estão a serviço do anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion, né? Os dois nomes significam destruição e destruidor, aquele que veio para destruir, que é típico também do maligno, de Lúcifer e de Satanás. Então, meus queridos estudantes, alunos, nós estamos aqui concluindo mais uma aula, capítulo 9, versículos de 1 a 12, e nós fechamos aqui exatamente guardando dentro da nossa mente essa lição. Nós estamos aqui, claro, fazendo um estudo técnico, teológico, mas nós não podemos deixar de
absorver essa mensagem como sendo uma mensagem direcionada para o fortalecimento da nossa vida interior. Devemos redobrar constantemente, diariamente, nosso esforço, nosso compromisso com Deus, para que nós possamos honrar o sacrifício que seu Filho realizou em nosso favor para a nossa salvação. Fomos adquiridos por um preço altíssimo, o preço do sangue do Cordeiro. Mas, às vezes, nós desqualificamos, desvalorizamos o sacrifício de Cristo quando nós nos vendemos, nós nos entregamos à tirania desses espíritos, desses seres que têm a única função de nos desvirtuar do caminho que é o caminho da nossa salvação. Então, isso aqui, embora seja um estudo técnico, mas nós não podemos deixar de enxergar, de compreender esta mensagem, esse estudo também como um alerta para a nossa vida, para que nós possamos redobrar nosso esforço, redobrar nosso desejo, nossa força de vontade, para que nós possamos resistir ao maligno e de modo que todas as vezes que nós nos entregamos, consentimos em suas propostas malévolas, né, que trazem os danos, nós sofremos as consequências de sofrimento. Quanto sofrimento vem sobre o ser humano por causa das nossas transgressões, por causa das transgressões dos nossos pecados, né? Por causa dos pecados que nós praticamos, cometemos, ferindo o coração de Deus. Então, fiquem com essa mensagem e peçam sempre a Deus a fortaleza para que vocês possam permanecer fiéis no compromisso com o reino de Deus. Sainte Marie,